Narcisismo com a mãe. Me chamo Regiane, trabalho com as terapias holísticas integrativas e hoje vim compartilhar com vocês um pouco da minha história com o narcisismo da minha mãe. Bem, em primeiro lugar, a gente nunca sabe que vai lidar com o narcisismo de qualquer pessoa. A gente nunca sabe e nunca está preparado para lidar com esse tipo de situação. A vida, ela leva você a viver algo, a participar de algo, porque existe um aprendizado, uma lição. E essa lição, ela vai permitir com que você amadureça. E esse amadurecimento, ele só vem no caos. E é aí, nesse caos, que muitas verdades se revelam. E é aqui nesse caos que eu fui descobrindo as relações anteriores que eu havia passado, o meu próprio narcisismo e o narcisismo da minha mãe. E é uma dor muito, muito grande, é um sofrimento muito grande. E a gente tem que aprender a sair desse sofrimento. E hoje eu vou falar um pouco para você o que aconteceu dentro da minha história, porque às vezes você pode estar vivendo esse tipo de história nesse momento e não sabe como sair disso, e não sabe o que fazer, se sentindo totalmente perdido, confuso e sem entender que é um processo de amadurecimento. Em primeiro lugar, quando nós passamos pelo narcisismo com o nosso sistema familiar, são pessoas totalmente traumatizadas, pessoas que viveram traumas e que carregam esses traumas ancestrais por vidas e vidas e vidas. Então, nem sempre o narcisismo ele só é o grandioso da pessoa que quer se aparecer, não é bem isso. São pessoas traumatizadas, pessoas que ou não receberam amor no sistema familiar, ou receberam demais e exigem isso em troca de outras pessoas, ou essas pessoas, elas realmente não têm os neurônios espelhos e não conseguem enxergar seus próprios dramas, né, seus próprios traumas. E eu tive que lidar com o narcisismo da minha mãe, que não tem neurônio de espelho, ela não percebe a vida e o mundo como todos somos um, né? A minha mãe, ela não consegue perceber as coisas que são delas. Então, a manipulação, toda a questão do narcisismo anda com ela, mas no oculto. Ela não é uma pessoa que demonstra ser narcisista. Então, apenas quem convive com ela diariamente percebe as atitudes dela diária. Só quando você está perto dela mesmo, quando você está ali. Porque qualquer pessoa que for conhecer ela, que for olhar para ela ali, nunca ninguém vai falar que ela é narcisista. Vai falar que ela é uma mulher boa, que ela é muito humilde, que ela é muito boazinha, coitada, sabe? Você olha para ela, você não diz. Nunca você vai dizer que ela é uma pessoa narcisista. Só que o que ela faz no oculto, no escondido, as pessoas não vê. E é exatamente isso que eu tive que lidar com a minha mãe. Porque eu não conseguia também ver isso na minha mãe. Até eu ter que precisar de conviver com ela um período na casa dela. E nesse período que eu tive que conviver com ela, ela foi soltando as coisas que ela pensava sobre mim, que ela achava sobre mim. Então, assim, todas as críticas, todos os pensamentos negativos, tudo que ela guardava, ela foi soltando. E eu, já com um pouco de experiência dentro dessa área, fiquei impressionada o tanto de coisa que ela tinha guardado dentro dela sobre mim. E isso, de certa forma, por eu estar um pouco mais madura, não doía tanto em mim ouvir algumas coisas. Mas algumas coisas me incomodavam, como, por exemplo, a falta de empatia do sistema familiar quando você está passando por alguma situação desafiadora. Isso, dentro da família narcisista, é extremamente vulnerável pra gente quando a gente precisa de ajuda. Por quê? Eles não têm aquele sentimento genuíno de querer ajudar alguém. Porque eles não estão preocupados com
as pessoas. Eles se preocupam apenas com eles, com o bem-estar deles, se eles têm o que comer, se eles têm o que vestir. Eles não estão preocupados com as outras pessoas e nem com a história dela. Então, por mais que eu sendo da família, do sangue deles e falando da minha situação, não movia o coração deles. E isso é uma coisa que me deixou preocupada dentro do processo, porque a gente espera o mínimo na família. A gente espera isso. E quando a gente não recebe isso do nosso sistema familiar, a gente sofre demais. E isso, eu acredito que é uma dor muito grande dentro de todo ser humano. Porque você, no mínimo, espera isso com a família. E aí você começa a questionar, porque eu estava dentro de um despertar espiritual, expandindo a minha consciência, tentando entender aonde que eu errei e aonde que estavam os meus erros para me consertar. E tentando entender também se eu estava sendo vítima, coitada, se eu estava contando história triste, sempre me colocando, gente, numa posição horrível, interna, uma posição interna minha e até nas redes sociais, contando a minha história para as pessoas, né, falando ali para as pessoas aquilo que eu estava vivendo. E de fato, você tenta viver da melhor forma com essas pessoas, mas elas nunca vão mudar. E você cria dentro da tua mente uma expectativa, uma esperança de que a pessoa vai melhorar, de que ela vai mudar, de que ela vai perceber os erros dela. E nem sempre elas percebem. Nem sempre elas conseguem entender o tamanho do problema que elas às vezes geram dentro da vida de outra pessoa. E eu vou falar para vocês, quando eu estava na minha casa, com a minha vida, com as minhas coisas, eu não estava tendo contato nenhum com a minha família. Eu estava sozinha com a minha filha, totalmente focada na minha história, na minha vida, nas minhas transformações. Eu não estava mais realmente conectada com o meu sistema familiar. E eu entendo que Deus permitiu tudo aquilo para me aprender algo muito grande. Para me entender que a família, gente, ela vem, ela existe, ela é verdade pra gente. E a gente honra a família, mas não significa que eu tenha que conviver, que eu tenha que passar o tempo tentando salvar a família, tentando ajudar o sistema familiar. Às vezes Deus vai te dar a oportunidade de você criar um negócio do zero, a fazer um recomeço da sua vida, longe de todo o olhar do seu sistema familiar. Por quê? Porque você não faz ideia do que é a conversa por trás. Eles não confiam na sua espiritualidade, eles começam a desconfiar de você. Então, eu tive muitas questões com a minha mãe, por exemplo, não vai usar meu cartão, desconfiança de eu usar o cartão dela. E aí você fica pisando em ovos, né? O que essa pessoa tá pensando sobre mim, né? Sobre dinheiro, sobre cartão, o que ela pensa sobre isso. E você começa a pisar em ovos e ficar preocupado se você tá agradando, né? Você vai fazer uma comida, olha, não põe muito tempero que eu não gosto, e aí você vai fazer a comida do jeito que a pessoa gosta. Você sai do teu mundo e você começa a se apequenar, você vai perdendo seu brilho, vai ficando triste. E eu vou dizer pra vocês, a gente passa por algumas fases, sabe? De confusão, de descoberta. A fase de você perder tudo, de você falar, cara, como que eu vou sair disso daqui? Como que eu vou fazer pra me poder conseguir recomeçar minha vida? E aí vem o limite, a separação. Quando a minha mãe, ela foi morar em outra casa, que ali eu vi que isso precisava acontecer, porque a minha mãe não suportava ficar perto de mim. Ela não suportava a minha energia. E eu entendo isso porque quando você começa a expandir a consciência, o seu chakra cardíaco, ele abre, ele expande. E outra coisa que acontece com você é o teu corpo, ele abre e expande. Então o teu campo áurico, ele abre, ele expande e ele vai emanando uma luz. Ele vai emanando uma energia mesmo de luz, porque você tá se iluminando, você tá
trazendo à tona todas as suas sombras. Quando eu tô reconhecendo essas sombras dentro de mim, mais eu reconheço a sombra, mais eu vou iluminando, mais eu vou trazendo isso para fora. E aí o que acontece? Quanto mais você traz essas sombras, mais isso mexe com quem tá no teu entorno. Então, essas pessoas que têm muitas sombras, elas começam a entrar em conflito com você. Então, energeticamente, as energias elas não têm mais imã, não tem mais conexão, porque o teu pensamento tá aqui e a pessoa tá pensando aqui. Então não tem liga, não tem conversa. Então, energeticamente fica discrepante. E não é porque você tá julgando a pessoa, não é porque você é mal, não é porque você é uma pessoa que, eu não posso ficar perto da minha mãe. Quer dizer que todo mundo que ilumina vai se afastar da família. Por um período, você vai precisar de se afastar. Entende? Você vai precisar de se afastar de tudo por um período. Por quê? Porque você ainda está num processo de aprendizado, de maturidade, de entendimento da sua nova energia. Você ainda não conhece 100% a sua nova energia e nem sabe tudo. Você está aprendendo, você está lidando com aquilo. E aí, essas energias conflitantes que vêm, alguns traumas você tem dentro de você. Então, você ainda sente algumas dores do abandono, da rejeição, né? Principalmente a dor da rejeição. Então, você sente essa dor da rejeição e essas energias começam a ter comportamentos para poder mexer mais ainda, sabe? E começa a cutucar mais ainda dentro de você essas energias. Então, chega uma hora que isso fica insustentável. Você não consegue ficar conectada perto da energia, principalmente quando ela tá no caos dela. Então imagina, se você tá no caos, a outra energia tá no caos também, começa a dar conflito, começa a dar briga. Então o que você precisa ter, né? A maturidade de separar. Eu preciso de ficar no meu cantinho, eu preciso me desconectar dessa energia, porque pra mim não tá dando certo. Então, quando eu ia lá na casa da minha mãe, vou dar um exemplo para você. Se eu ia na casa dela e lavasse o banheiro, limpasse a casa, fizesse uma comida para ela, ela fica boazinha. Ela me trata bem, porque eu tô fazendo as coisas que ela quer. Agora, se eu não tenho tempo de ir lá limpar a casa para ela, fazer uma comida para ela, eu já me torno uma filha má. Eu sou uma filha que não presta, que não serve. Por quê? Porque eu não estou indo lá ajudar ela. Entende? Então, na mente dela, quando ela veio chegar uma vez a discutir comigo e falar assim: eu criei os meus filhos e na hora que eu preciso, os meus filhos viram as costas para mim, porque é mais ou menos essa indireta que ela deixou com todos os amigos, familiares, né? Agora que eu preciso de ajuda, meus filhos viraram as costas para mim. Mas a grande realidade não é que os filhos viraram as costas para ela. É que os filhos não têm como ficar servindo ela o tempo todo. Os filhos precisam pagar conta, trabalhar, tem filhos para poder honrar compromisso. E aí ela não tem o entendimento e a maturidade de entender que os filhos têm as responsabilidades. Só que a história que ela conta para todo mundo, para os amigos, para a família, é que os filhos abandonou, que os filhos são mal, que os filhos são ingratos. E aí todo dia aquela história triste, de drama, de tristeza, de comparação, de diminuir o filho, de ficar contando aquelas histórias que não são legais e sem perceber que energeticamente está mandando toda essa energia para os filhos. E o que é essa energia, Regiane? Tudo que você fala, suas palavras, gera uma energia que vai para o campo daquela pessoa. Ou esse campo fortalece quando você fala bem dessa pessoa, ou esse campo enfraquece porque você falou mal dessa pessoa. Então, por exemplo, quando eu tô aqui contando essa história, eu tô falando algo da minha mãe. Provavelmente ela vai sentir. Só que ela tá passando por um processo agora de justiça divina, onde ela também colhe frutos daquilo que ela plantou. Em algum momento, ela falou coisas
de mim que nem eram verdades. E agora eu tô aqui revelando as verdades. Pode ser que esse vídeo um dia pule para ela e ela entenda por que que ela passou por determinada dor. Porque quando você deduz o que o outro pensa, o que o outro sente, isso tudo, gente, é manipulação. É tudo manipulação. As coisas que eu ouvi foram ela mesma que falou pra mim. Ela mesma falou pra mim assim: você tá no trabalho errado. O que você tá fazendo nesse trabalho? Vai arrumar um emprego de carteira registrada, isso daí não vai dar certo. Então, o diálogo interno dela, na mente dela, era de que as coisas que eu faço é errada e que não dão certo. Esse é o tipo de energia que eu tava recebendo dela. Sem contar que em alguns momentos da minha vida eu precisei falar para minha família que eu não queria as orações. E as orações que eles fazem, às vezes, é pedindo aquelas orações de lamentação, nunca de gratidão, né? E aí eu tive que colocar limites, né? Não quero que leve meu nome em grupos de oração, em fogueira santa, né? Colocar limites de, por favor, não faça isso porque eu não estou pedindo. Quando você expande a consciência, vocês começam a entender que tudo é energia, cada palavra é uma energia. Se você tá orando por alguém com 20 Hz lá na culpa, no ódio, na raiva, meu amor, você tá mandando magia negra e feitiçaria para aquela pessoa. Se você tá com ódio da pessoa, você tá mandando tudo aquilo para ela. Quando você fala mal, sabe, do cabelo da pessoa, da maquiagem, quando você fala mal da roupa da pessoa, tudo isso você tá mandando. Porque o universo, ele é mental. O seu mental, ele gera um fio de energia que é elétrico e você manda esse elétrico para a pessoa. Então, se a energia que você mandou foi de crítica, de julgamento, de pensar mal, vamos supor que você fala assim: nossa, essa pessoa, ela não tem dinheiro. Você falou para ela, não tem dinheiro. Você tá mandando não tem dinheiro para ela. E aí, isso acontece muito no sistema familiar, porque eles reparam o que você tem, o que você construiu, o que você pode provar fisicamente, monetariamente. Aí você tem valor, entende? No sistema familiar, enquanto você não tem, eles não te dão valor. Por isso que você deve encerrar os seus trabalhos com as redes sociais, não compartilhar mais com a família, dar um tempo, recomeçar sua vida em outro lugar, porque quando você estiver bem, que você estiver estruturado, com dinheiro, com a sua casa, com a sua vida, aí eles vão querer saber o que você fez. Porque na família as relações são mais baseadas no interesse e não por quem você é. Eles não estão preocupados com quem você é. É o que você tem, é o que você pode proporcionar de bom para eles. Então, é bem desafiador trabalhar as relações na família, porque você não consegue mudar a percepção do outro do que eles têm que ser. E isso, para quem já está expandindo, para quem já está nesse processo de espiritualidade, é desafiador, porque você fala: poxa, eu já sei o caminho, eu já entendi como que funciona, como que eu vou inserir isso para o meu sistema familiar. Você só vai conseguir inserir quando você tiver resultado. Então não tenta mudar sua mãe, não tenta mudar seu pai, seu irmão, não tenta ser amiguinho deles, não tenta mostrar a sua verdade para eles, não tenta fazer nada de que você acha que tá certo, sabe? Você só tem que focar em você, 100%. No seu auto-amor, no seu autocuidado, no seu acolhimento. É você aprender a ser pai de você, mãe de você, se acolher, acolher sua criança interior, educar o teu sistema cerebral, focar em você. E isso que você vai ter que fazer vai doer por um tempo. E sem contar que eles interferem até nas nossas relações. Eu cheguei a comentar, né, nas redes sociais que eu estava num processo de chama gêmea e a minha família questionou: que é esse negócio de chama gêmea? Ah, lá vem você de novo, homem nenhum presta, cuidado,
Homem não presta. Na cabeça deles, eles acham que homem não presta. Porque são as crenças dele. Entende? A crença daquele sistema, daquelas mulheres, daquela vida, daquela pessoa que não viveu certo. Então, na cabeça dela, ela tem essa crença de que homem não presta. E aí, qual é a energia que ela manda? Sabe? Sempre de rejeição, energia negativa, energia que não é boa. E aí você tem que ficar ali, gente, pisando em ovos, tentando desmaterializar as energias negativas do sistema familiar. Você sente que há uma interferência nas suas relações, muda a energia com a sua relação, porque a gente não sabe, né, como que vai a energia para essas relações. E aí você fica angustiado, porque você fala assim, cara, eu já trabalhei tanto, eu já fiz tanta coisa, eu não consigo mudar a cabeça dessa pessoa. E aí é nessa hora que vai entrar o quê? Eu vou entrar com proteção espiritual, porque eu não sei quem é que tá no meu campo. A gente não sabe se é o relacionamento, se é a mãe, se é o ex-relacionamento. Você fica totalmente confuso dentro do teu campo, porque você não sabe quem é que tá comunicando com você. Então, eu quero dizer para vocês que quando você tem uma mãe que ela é narcisista, ela vai ficar pensando, principalmente quando você colocar um limite, porque ela fica com raiva, ela gostaria de ter o controle, ela gostaria de ter o controle sobre você e não tem mais. E aí você vai lá, eu vou colocar limite. Você coloca limite, a energia volta. Eu vou dar um exemplo, se eu não tenho uma vela acesa, a energia gruda. É como se ela quisesse que eu estivesse lá, entende? Então você sente a energia o tempo todo querendo grudar. E aí não é porque você está excluindo, não é porque você está rejeitando, simplesmente porque você se sente sufocado. E aí você questiona o tempo todo, né? Meu Deus, como que eu saio disso? Como que eu saio disso? É sempre uma questão. E aí entra jejum, oração, e aí você começa a receber muitas mensagens, né? Trabalhar Ho'oponopono, trabalhar perdão. E aí você começa a fazer perdão com todo mundo que você já passou na vida, porque você nunca sabe quem é que tá quem no campo. É um desafio muito grande. E eu vou falar para vocês que a minha lição gigantesca, né, com a minha mãe é o nível de rejeição. O nível de rejeição é muito grande. Porque quando ela foi se relacionar, né, com meu pai, ela teve muito problema com traição. Então, a gente que passa por essas relações com pai, com mãe, que a gente viveu isso lá atrás, a gente não sabe o que o corpo da gente esconde. A gente nunca sabe o que o corpo esconde. O que o corpo da gente guardou de memória. E essas memórias que ficam no nosso corpo atuando dentro desse campo. Não é às vezes que você tá julgando teu pai, tua mãe, não é porque você deseja mal do pai e da mãe. Você já entendeu a tua história com teu pai e tua mãe. Você já se reconciliou, você já fez constelação familiar. Só que a questão do narcisismo em si é o pai e a mãe que não enxergam os defeitos deles. E aí eles espelham os defeitos deles nos filhos o tempo todo. Quando eles não têm o neurônio espelho, eles se vitimizam, eles vão ficar dentro de uma condição tipo, você tinha que estar cuidando de mim. É como se eles quisessem que você fosse a mãe e o pai deles. E aí isso é insustentável dentro desse campo. Aí você tem que colocar limite. Eu tive que sentar várias vezes com a minha mãe e falar, mãe, presta atenção, eu não sou a sua mãe, eu sou sua filha. Eu preciso de você. De sentar mesmo na cadeirinha assim, olhar nos olhos dela. Eu respeito muito a sua história, eu entendo a sua história e a sua dor. Só que eu não posso ser sua psicóloga, eu não posso ser sua psiquiatra. Você tem que procurar um psicólogo. Meu psicólogo é Deus. Sabe? É desse jeito. Meu psicólogo é Deus. Não vem falar pra mim que eu tenho que procurar psicólogo, não. Não vem falar pra mim que eu tenho que
buscar tratamento. Tá bom. Aí você vai lá e respeita a pessoa. Passa 10 minutos, ela já começa. Aí ela fala da vida de todo mundo, fala dos problemas de todo mundo. E aí você não quer ouvir os problemas das pessoas. Você coloca limite de novo. Aí a pessoa vai lá e fala que você é chata, que você é ignorante, que você é antissocial. E a grande realidade é que você tá num despertar, você não tá realmente interessado. Porque se você tá interessado na história de alguém, você vai atrás daquela história, vai querer saber. Eu só não tô perguntando, às vezes eu pergunto dela, quero saber como que ela tá. Então é bem desafiador essa parte, porque chega uma hora que isso fica insustentável. Não dá mais para você andar do lado de quem só reclama, de quem não é grato, de quem não tem empatia, né, de quem não olha para você com humanidade. Se a pessoa ela não consegue enxergar que você precisa ir na feira, ir no mercado, né, pagar a conta, cuidar do filho, não tem essa humanidade. Então é muito desafiador essa parte, porque você fica se sentindo a pior pessoa do mundo, você questiona, né, o que você fez de errado ou o que você está fazendo de errado para merecer aquilo. E eu quero dizer para você que ficou aqui até agora, você não tá sozinho nessa jornada. Eu tive que aprender a lidar com a minha solitude, sabe? Eu tive que aprender a entender que aquela culpa, aquele medo, aquela tristeza, aquela depressão, parte das coisas era da minha mãe. Eu não tava louca, tá? Você não tá louca. A informação, ela sempre liberta, né? Você ter acesso à espiritualidade vai ser uma bênção para você. E eu vou dizer para você que os limites não é porque você não ama a pessoa. Eu amo a minha mãe, tá? Mas não é porque eu amo ela que eu vou aceitar que ela faça da minha vida um inferno, né? Eu não sou responsável pela felicidade da minha mãe, pelas curas da minha mãe. E aí, nessa hora, a gente busca muito apoio da espiritualidade, porque as pessoas da sua família, os amigos em comum, eles vão falar mal de você, eles vão te julgar, vão falar mal, vão te criticar, vão falar que você é irresponsável, que você é maldoso. Como que pode uma pessoa que anda com a espiritualidade não tá ajudando a mãe? A grande realidade é que a espiritualidade afasta, porque precisa de fazer a cura. E uma das curas é exatamente não vou estar perto da minha família nesse momento, eu preciso de me separar do meu sistema familiar, porque é nesse momento da separação que eles também vão ver, né, quem eu perdi na minha vida, né, quem eu estou perdendo, quais são as oportunidades que eu estou perdendo. Então eu saí, né, das minhas redes sociais, eu entendi que esse amor e que eles não conseguem dar pra gente, eles nunca vão dar esse amor porque eles nunca receberam esse amor. Eles se tornam pessoas muito amargas, né, e passam esse amargo pra gente. Então, se você não blindar o teu campo energético, se você não souber trabalhar a sua espiritualidade, você enlouquece. Enlouquece porque a confusão mental deles agride a nossa mente. A confusão emocional deles entra no nosso chakra cardíaco. E nem sempre as emoções que eu estava ali sentindo eram só minhas. Você começa a sentir as coisas das pessoas porque elas vão entrando dentro do teu campo e você sente. Então, gente, quem tá aí passando por relacionamentos, pessoas que estão saindo dessas relações narcisistas, cara, você tem que se salvar. Você tem que ser egoísta. E o ser egoísta é parar de ir na casa da mãe, parar de ir na casa da família. É você viver realmente como se você fosse uma mulher ou um homem da caverna. Literalmente. E isso não é porque você tá julgando eles.
Não é. Você sente as energias. É como uma guerra espiritual. Você sente o seu campo totalmente invadido. Tá? E aí a espiritualidade vai revelando. Por isso que é importante vocês aprender a se proteger, a se acolher. E às vezes isso de você se proteger, de você se acolher, vai trazer outros tipos de assunto que você nem faz ideia. Nem faz ideia, porque um monte de coisa acontece no meio de tudo isso. E eu quero dizer pra vocês, não é você deixar de amar sua mãe, não é deixar de amar seu pai, porque eles têm alma. E a alma deles merece ser respeitada, reverenciada. Tanto o amor de alma do pai, da mãe tá ali para poder sustentar a gente. Só que o ego do pai e o ego da mãe, se ele estiver perdido, você não pode se perder também com eles. Você tem que aprender a colocar os seus limites. E colocar limite significa ir embora. Significa não ir mais na casa da mãe. Significa, sim, às vezes nem ligar mais. Não é por ruindade, não é maldade, não é porque você está excluindo, mas porque aquela pessoa, ela não consegue conversar com você. Ela não consegue falar com você de uma forma normal, de sentar com você e falar coisas da vida. Ela vai falar só daquilo que realmente não te interessa. E aí, como não interessa, não tem mais liga, não tem conexão. Você perde a conexão. E aí, isso você vai se sentir culpado, você vai se sentir mal pra caramba no começo, porque você vai falar, meu, eu tô julgando a minha família, você vai ficar no espelho eterno, né, no espelhamento do que tá certo, o que tá errado, e se culpa e coloca você no pior lugar. Até que você chega uma hora que você fala, meu, se eu não tacar um foda-se nisso, eu vou enlouquecer. E eu vou enlouquecer. E você tem que aprender que isso é necessário. Ele faz parte do seu crescimento, faz parte do seu amadurecimento. Imagina que teu pai e tua mãe tem lá 60, 65, 70 anos. E eles têm uma mente de 5. Não adianta você querer mudar a mente deles. Não adianta você querer mudar. E não vai adiantar você querer colocar limites ali e falar, olha, eu preciso, não quero tal coisa. Eles não entendem. É como discutir com criança. Então, por isso que você precisa do seu espaço, né? De retornar para dentro de você, ficar com você, se proteger. As pessoas que são seus amigos, né? Quem tem que vir para sua vida, vai vir. Isso não vai ser impedimento. E tudo isso que os seus pais emanam para você, a espiritualidade depois cobra, gente. Cobra e é caro. Eu vou falar para vocês que até na parte de negligência a espiritualidade cobra. Porque no momento que você está precisando de ajuda, que você está vulnerável, né? Se você está precisando de um arroz, de um feijão, de uma mistura, se a pessoa não se comove com isso, ali dentro tem muita coisa para se trabalhar. E isso de negligenciar também tem acerto de conta. A espiritualidade também cobra para quem negligencia. E isso aconteceu no meu sistema familiar e eu vi o que é a energia de cobrança. Eles cobram mesmo, tá? Porque tudo o que acontece com você, de você se sentir culpada, de você não se sentir valorizado, amado, de você se sentir excluso, tudo isso geram transtornos para sua vida. Transtornos que talvez você nunca vai conseguir pagar essa conta. Sabe, percas que você talvez não consiga pagar agora, você vai ter que levar alguns anos para poder recuperar. Então, se você não tiver maturidade de respeitar o seu espaço,
recomeçar a sua vida num novo lugar, fazer tudo do novo, subir a escadinha, você se perde. Você se perde na energia. Porque uma hora que eu desço aquela vibração, quem é que vai subir ela? Se você não tiver conhecimento, se você não sabe equilibrar seus chakras, se você não sabe equilibrar seus corpos, quem te levanta quando você cai? Não vai ser a sua família. Você tem que aprender a equilibrar seus chakras, aprender a equilibrar sua energia, aprender a entender quais são as emoções que está ligando, olhar para essas feridas emocionais, acolher sua criança interior, aprender a administrar o seu sistema cerebral, seu subconsciente. E isso é uma tarefa que não é tão fácil. No começo é um treino, todo dia você vai estar fazendo isso. Só que é nessa percepção, é nessa consciência que você precisa de entrar. De que eu tenho que cuidar de mim, a partir de agora é eu com eu mesma, eu entendo que Deus está comigo, que a espiritualidade me guia, mas eu vou ter que me afastar. Eu tenho que me afastar de todas as pessoas que não contribuem com o meu crescimento. E o que eles mais fazem é puxar você. Puxar você, você nem percebe, é inconsciente. Puxa você para baixo o tempo todo, não torce por você, sempre tá te criticando, fazem fofoca. E você tem que... Imagina que você tá no mar nadando e tá vindo as ondas, você tem que ir contra isso. Você vai ter que nadar. A onda tá batendo e você vai ter que continuar. Não vai ser fácil. Mas você vai conseguir, tá? Eu confesso pra vocês que é bem desafiador essa parte. Porque você, aquela pessoa que veio pra te nutrir, pra te acolher, ela não faz isso. Ela não te nutre, ela não te acolhe. E você vai ter que aprender a fazer isso sozinha. A ser mãe de você. Ser mãe de você e ainda ser mãe, se você tem seus filhos, ser mãe e pai dos seus filhos. Ter responsabilidade. As percas, as dores, tudo isso a gente vai conseguir recuperar. Só que existe coisas que talvez ela nunca se recupere. Nunca se recupere, talvez, essa harmonia, sabe? Essa coisa que você tinha ali de ser boazinha. Isso, a ser boazinha, ela vai indo embora. Porque ela entende que esse lugar da boazinha, ela não pode mais existir com essas pessoas. Então a boazinha, ela realmente tem que ser colocada ali, ó, você vai ter que ficar aqui, porque eu preciso de ser essa outra pessoa aqui agora. Então às vezes a gente vai ser mais frio, a gente vai ser mais incisivo, a gente vai se afastar. Porque se você não tá entendendo o que tá acontecendo no teu entorno, você vai precisar de se afastar de tudo, ficar quietinho e deixar Deus ir colocando as pessoas no seu caminho. E aí você vai entendendo o seu processo, a sua jornada, vai ficando calmo. Mas isso só vai acontecer quando você realmente colocar os limites. Quando você for você de verdade, tipo, porque até isso eles tiram de você. Você não poder ser você, não poder ser feliz, não poder compartilhar sua vida, tudo incomoda. Então você vira uma ferramenta de raiva, de ódio, de perseguição e você nem faz ideia. Então, se você chegou até aqui e você sente que esse vídeo ressoa com você, que você está vivendo isso, tem um link em algum lugar aí dessas páginas, você vai conseguir falar comigo no WhatsApp. A gente pode fazer uma limpeza espiritual para você. A gente pode também trabalhar com as suas feridas da alma. A gente tem a ferida da rejeição, do abandono, da injustiça, da violência intrafamiliar, da traição, da ilusão espiritual, da humilhação. Essas feridas emocionais, quando são tratadas, você passa a entender como que você funciona, seu comportamento. E quando a gente limpa essas energias que ficam
atravessadas no nosso campo energético, a gente tem mais leveza para poder seguir a próxima fase da vida. Porque nós somos os criadores da nossa vida. Porém, a gente recebe, sim, infelizmente, um monte de interferência no caminho. E essas interferências dentro do narcisismo, elas são terríveis, porque você não tem como controlar o outro. Porém, é você o responsável pelo seu campo energético, por aquilo que você pensa, aquilo que sai da tua mente, aquilo que sai do seu coração. É você o responsável em proteger a sua energia, em se acolher, em tomar cuidado com o teu campo, com a sua espiritualidade. É você o responsável em aprender como sair de tudo isso. Então é todo um caminho, é todo um processo que você vai ter que fazer do zero para poder se resgatar, se acolher, começar a limpar tudo isso. Esse início de limpeza, de entendimento de um caminho, a gente já consegue dar uma direção para você. Caso isso faça sentido para você e você sente que a minha energia ressoa com a sua e que eu posso te ajudar, você pode clicar no link. E se você ficou aqui até agora, eu vou pedir para você clicar no link do curtir. Você curte a mensagem, comenta o que você achou desse vídeo, se você está vivenciando alguma experiência parecida com essa. E compartilha com quem você acredita que precisa de ouvir esse tipo de vídeo, essa orientação que pode contribuir com outra alma também. Muito obrigada pela sua presença, fica com Deus.